O estado de hiperglicemia materna confunde a placenta e a placenta começa a permitir então que essa hiperglicemia materna leve a glicose para dentro do ambiente fetal. Isso acontece através de um receptor. Na verdade, o receptor ele é só de transporte, não existe um controle. O controle é basicamente um controle baseado nos gradientes de concentração. Então, quanto mais a glicose na circulação materna, mais vai passar glicose para a placenta através de uns receptores, enfim, os receptores chamados são GLUT, tá? GLUT, só para vocês saberem. Eu acho esse tema super importante para o pré-natal do século XXI, como eu falei para vocês. Esse aumento da glicemia do feto, o feto não foi criado para ter hiperglicemia. Vocês concordam comigo? Eu acabei de falar para vocês. Essa é uma situação muito da sociedade moderna, do ambiente moderno. Esse feto ele não foi programado geneticamente para ter hiperglicemia. Com isso, a entrada de glicose excessiva determina de forma precoce a liberação de insulina pelo pâncreas. Então agora esse feto está sendo submetido a uma situação de hiperglicemia que leva a uma situação de hiperinsulinemia. Então o aumento da glicose leva ao aumento da insulina e agora o feto tem uma condição metabólica de hiperglicemia e hiperinsulinemia. E o excesso de insulina tem efeitos para esse feto também a curto e longo prazo, e o excesso de glicose também tem efeitos para esse feto de curto e longo prazo. Portanto, a gente não pode esquecer que esse feto também está sendo submetido a uma alteração metabólica durante a vida intrauterina que vai ter efeitos para ele durante toda a vida. Do ponto de vista de curto prazo, essas são crianças que apresentam o que hoje nós chamamos de a gordura abdominal, obesidade da gordura abdominal. Então a gente tem crianças que têm uma barriga muito grande, eu vou explicar isso para vocês. Então a gente um abdominal fat, então é uma gordura abdominal de características de obesidade dentro da vida intrauterina. Eu preciso que vocês fiquem com essas informações, porque realmente é muito importante esse tema. Então são crianças que estão nascendo com gordura abdominal, são crianças que nascem com um estado de esteatose hepática não alcoólica por conta dessa hiperinsulinemia e por conta dessa hiperglicemia. São crianças que obviamente têm uma situação que é mais provável para ter macrosomia, que são crianças que são grandes, principalmente quando elas têm esse estado de hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia, ela tem um efeito de hormônio do crescimento, então ela tem um efeito de crescimento celular. Então essas crianças elas nascem macrossômicas, a gente pode ter aumento do líquido amniótico e obviamente, como eu disse para vocês, uma vez que existem complicações como por exemplo o aumento de indicação de cesárea, quanto maior as indicações de intervenção durante a gestação, maiores são os riscos de complicação. Então são crianças que podem ficar mais tempo na UTI, que podem precisar de mais assistência, que acabam usando mais antibiótico, que demoram para fazer a lactação porque tem um outro efeito que é um efeito importante chamado hipoglicemia neonatal. Então esse neném estava lá no ambiente intrauterino acostumado àquele excesso de glicose e de repente aquele excesso de glicose não existe mais, porque o leite materno na primeira semana não vai ter nenhum tipo de aporte de glicose, ele é essencialmente gordura e proteína. É como se essa criança durante a primeira semana tivesse uma dieta cetogênica, tá? Só para vocês entenderem aí uma comparação do quanto esse excesso de açúcar interfere. Só que quando a criança nasce e sai desse ambiente que tem excesso de glicose, a hora que ela nasce nesse excesso de glicose, ela não encontra mais então a glicose, só que essa insulina está aumentada na circulação materna e aí a insulina fala assim, ué, cadê a glicose? E aí essa criança faz hipoglicemia neonatal, um quadro grave que pode inclusive ter efeitos do ponto de vista de neurodesenvolvimento. Portanto, vocês precisam prestar atenção e por isso que eu falo para vocês que quanto mais afastado tiver, mais perto do parto vocês estiverem, mais cuidado vocês têm que ter com a hiperglicemia. O que é a hiperglicemia? Evitar ficar comendo hambúrguer, pizza, bolo, pão, açúcar, suco de caixinha, enfim, refrigerante, o que vocês estiverem comendo que está levando a uma situação de hiperglicemia. Para algumas mulheres, outro dia a gente estava eu tenho 2 nutricionistas que trabalham comigo, a gente estava acompanhando uma paciente que comia 10 frutas por dia. Então ela fazia hiperglicemia.
A fruta é a responsável? Pode ser que não, mas naquele momento para ela era responsável. Então a gente tem que diminuir, tem que escolher quais são as melhores frutas, como é que funciona, enfim, só para vocês entenderem um pouquinho do que é o contexto desse acompanhamento. Então essa hiperglicemia, ela precisa ser controlada porque o neném nasce no estado de hiperglicemia materna. Na hora que ele nasce, ele está no estado que ele não vai ter essa glicemia para ele. Então, quanto mais perto do parto, mais controlado deve ser essa dieta. Prestem muita atenção nisso. É muito importante. Porque o que acontece? Eu tô perto do parto, eu tô estressada, eu vou me despedir, é a última vez que eu vou comer. Eu vou comer então aqui um bolo recheado, vou comer biscoito, eu vou comer massa, eu vou comer tudo, eu vou comer um risoto com arroz, com tudo. E aí você faz um estado de hiperglicemia e isso pode gerar complicações. Então prestem atenção porque essa informação é muito importante. Quanto mais próximo você tiver da sua idade gestacional, em qualquer momento, tá, gente? Mas é porque eu vejo isso na prática. Eu penso assim, eu vou fazer um chá de bebê, né, o meu trabalho vai fazer. Aí a gente vê as fotos com muito doce, muito salgadinho, aquilo vai me dando muito nervoso. E eu preciso que vocês saibam porque essa é uma condição muito perigosa. Inclusive existem casos descritos aí de complicações para essas crianças, tá? Então, por favor, evitem isso o máximo possível. Esses são efeitos de curto prazo. Efeitos de longo prazo. Filhos de mães que desenvolveram diabetes durante a gestação têm mais risco para terem doenças metabólicas na vida adulta, hipertensão arterial, diabetes, obesidade. São crianças que podem ter alterações de neurodesenvolvimento. Então é importante a gente lembrar que a glicose tem efeitos no sistema nervoso central. Já apresentei também um trabalho recentemente, inclusive falando sobre os efeitos de hipoglicemia nesse momento de neurodesenvolvimento. Então eu preciso que vocês compreendam que ter diabetes gestacional na gestação necessita de uma conduta ativa, de uma conduta correta, para que você evite os desequilíbrios metabólicos e você consiga, então, oferecer não só o ambiente intrauterino adequado para o desenvolvimento do feto, nesse conceito DORD, mas também para que você consiga oferecer o melhor ambiente uterino, o melhor ambiente metabólico para que essa mulher, após a gestação, continue estando maravilhosamente bem e com muita saúde.